No auge do seu ministério público, Jesus protagonizou um dos momentos mais chocantes e divisivos de toda a história religiosa da humanidade. O cenário histórico era a sinagoga de Cafarnaum, uma cidade vibrante às margens do Mar da Galileia. Jesus havia acabado de realizar milagres impressionantes, como a multiplicação dos pães, e uma multidão faminta e entusiasmada o seguia implacavelmente, esperando por mais sinais extraordinários e talvez por um líder político forte que os libertasse do domínio de Roma. Mas o que Jesus ofereceu naquele dia crucial não foi um discurso político nem um mero banquete material. Ele ofereceu um mistério profundo que até os dias de hoje desafia a lógica humana e escandaliza a razão puramente materialista. Ele declarou com autoridade divina: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo." A reação da multidão foi imediata, visceral e de total incompreensão. Os judeus começaram a discutir asperamente entre si, perguntando: "Como pode este homem nos dar a sua carne a comer?" Para a mentalidade estrita da época, e até para nossa sensibilidade moderna, tal afirmação soava como um absurdo inaceitável ou uma metáfora de extremo mau gosto. Se Jesus fosse apenas um rabino comum, teria percebido o malentendido e recuado, dizendo que era apenas uma lembrança simbólica. Mas Jesus não recuou. Pelo contrário, ele intensificou o seu discurso com firmeza inabalável. "Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós." Muitos dos seus próprios discípulos, aqueles que viam os seus milagres diariamente, não suportaram ouvir aquilo e abandonaram-no. Jesus viu a multidão ir embora e os seus amigos partirem. Ele estava plenamente disposto a perder toda a sua imensa popularidade, mas jamais aceitou diluir a verdade salvífica sobre a Sagrada Eucaristia. Ele não transformou o pão em símbolo para segurar a audiência. Ele manteve a promessa de que estaria fisicamente presente. Este momento em Cafarnaum define o divisor de águas da nossa fé. A Igreja Católica por 2 milênios sustentou esta verdade. A Eucaristia é o próprio Jesus escondido sob a aparência frágil de pão e vinho. E ao longo dos séculos, Jesus permitiu que milagres físicos comprovassem esta realidade, transformando a hóstia em carne humana real, desafiando a ciência e provando que as suas promessas são eternas. Na penumbra acolhedora do cenáculo, na cidade santa de Jerusalém, o ar estava carregado de uma tensão sagrada e de um mistério que transcende a compreensão humana. Era a noite solene da Páscoa judaica, a celebração milenar que recordava a antiga libertação do povo de Israel. Os apóstolos estavam reunidos em redor da mesa, aguardando o ritual que conheciam desde a infância. Tudo apontava para o passado, mas naquela noite específica, Jesus estava prestes a mudar a bússola de toda a história humana. Ele não estava ali apenas para recordar o antigo Êxodo. Seus discípulos, pronunciando palavras que fariam tremer os próprios alicerces do universo espiritual. "Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós." A seguir, Jesus tomou o cálice com vinho e disse: "Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança." Estas palavras divinas não foram uma metáfora poética ou um simbolismo vazio. Quando Jesus disse: "Isto é o meu corpo", a própria realidade da matéria obedeceu instantaneamente à voz soberana do seu Criador. A tradição viva da Igreja compreendeu com um temor reverencial que ali não se tratava de um pão comum. Tratava-se da verdadeira carne e do verdadeiro sangue do Filho de Deus. O próprio Jesus estava a oferecer-se antecipadamente como o sacrifício perfeito que seria consumado horas depois, no alto do Calvário. Ao proferir o mandamento supremo, "Fazei isto em memória de mim", Jesus não pedia uma simples lembrança saudosa. Na linguagem bíblica original, significa trazer para o tempo presente, tornar viva e palpável a mesma realidade do passado.
quando o sacerdote obedece à ordem direta de Jesus e repete as suas palavras sobre o altar sagrado, o sacrifício redentor de Jesus torne-se real e presente no nosso tempo. O sentido da tradição cristã é a preservação cuidadosa desta chama ardente. A fé inabalável de que Jesus Cristo está real, substancial e fisicamente presente na Sagrada Eucaristia foi defendida com o sangue dos mártires e garante que o Senhor permanece conosco todos os dias. Nos primeiros séculos da era cristã, o imponente Império Romano era um lugar brutal e impiedoso para aqueles que ousavam professar a fé no nome sagrado de Jesus. Os cristãos eram frequentemente alvo das piores calúnias, acusados de crimes terríveis e até de canibalismo. Esta acusação atroz nascia de um profundo mal-entendido sobre o que realmente acontecia nas reuniões litúrgicas das madrugadas. Os espiões romanos ouviam rumores persistentes de que os seguidores de Jesus se reuniam secretamente nas catacumbas para consumir um corpo e beber um sangue. Para o mundo pagão, a ideia de comer a carne do próprio Deus parecia uma loucura absoluta, mas para os que amavam Jesus de todo o coração, essa era a verdade mais bela e transformadora que o universo já tinha testemunhado. Para defender a comunidade cristã destas terríveis calúnias, levantou-se uma mente brilhante da antiguidade, um filósofo convertido que encontrou em Jesus a sabedoria suprema, São Justino Mártir. Por volta do ano 150, poucas décadas após a morte do último apóstolo, Justino escreveu uma ousada e corajosa carta dirigida diretamente ao imperador romano Antonino Pio. O seu objetivo primordial era explicar com absoluta clareza o que os cristãos realmente faziam. Ele não tentou esconder a verdade, nem diluir o mistério eucarístico para o tornar palatável aos intelectuais de Roma. Pelo contrário, Justino proclamou com firmeza que o centro absoluto da vida da comunidade era a presença física e real do próprio Jesus. No seu famoso texto, A Primeira Apologia, São Justino revela o coração da fé primitiva com palavras de um poder formidável. Ele escreveu ao imperador: "Nós não recebemos estas coisas como pão comum ou bebida comum, mas da mesma forma que Jesus Cristo, o nosso Salvador, se fez carne e sangue, assim fomos ensinados que a comida consagrada é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado." Esta declaração histórica é uma prova documental irrefutável de que a fé na presença real não é uma invenção medieval. Era a crença inegociável da Igreja desde os seus primeiros suspiros. A hóstia consagrada sempre foi o corpo vivo de Jesus. Para os corajosos pais da Igreja, separar a Eucaristia da pessoa histórica de Jesus era algo totalmente impossível. O milagre eucarístico é a continuação direta do milagre da encarnação. O mesmo Jesus que caminhou pela Galiléia esconde-se sob as aparências do pão. São Justino pagou o preço máximo pela sua lealdade inquebrantável a Jesus, sendo decapitado e selando com o seu próprio sangue o testemunho heróico de que a Sagrada Eucaristia é o tesouro maior da fé cristã. No coração da bela e antiga Itália, na pacata cidade de Lanciano, ocorreu um dos eventos mais espantosos e irrefutáveis de toda a vasta história cristã. Estávamos no século VIII, um período histórico marcado por grandes turbulências e profundos questionamentos teológicos. Na modesta igreja de São Legonciano, um monge da Ordem de São Basílio celebrava a Santa Missa. Este homem, cujo nome a história preferiu ocultar por misericórdia, vivia um tormento interior profundo e dilacerador. Ele duvidava ativamente da presença real de Jesus na Sagrada Eucaristia. A sua mente estritamente racionalista não conseguia aceitar que as palavras de Jesus fossem literais, questionando incessantemente se o pão e o vinho se transformavam, de facto, no corpo glorioso do seu Senhor. Numa manhã sombria, enquanto pronunciava as sagradas palavras da consagração, o peso esmagador da sua incredulidade atingiu o ponto máximo. Ele segurava a hóstia branca e frágil com as mãos trêmulas, suplicando silenciosamente a Jesus por um sinal claro que acalmasse a terrível tempestade da sua alma. E então, o impossível aconteceu diante dos seus olhos, estupefactos. O véu invisível do sacramento rasgou-se perante a sua pequenez. A hóstia consagrada, que era apenas pão ázimo,
transformou-se subitamente num pedaço de carne humana viva e palpitante. Simultaneamente, o vinho contido no cálice transformou-se em sangue humano fresco, que rapidamente começou a coagular. O monge, aterrorizado e maravilhado ao mesmo tempo, começou a chorar copiosamente, compreendendo instantaneamente que Jesus tinha respondido à sua dúvida dolorosa com uma prova física absolutamente inegável. Com a voz embargada pelas lágrimas, o monge virou-se para os fiéis e exclamou: "Vinde e vede o corpo e o sangue do nosso amantíssimo Jesus." As pessoas acorreram ao altar, caindo de joelhos em profunda adoração. Aquele milagre formidável não era uma ilusão passageira. A carne de Jesus e o sangue de Jesus estavam ali, expostos à luz do dia, desafiando todas as leis biológicas. O sangue coagulou-se em 5 grumos distintos, lembrando as 5 chagas dolorosas de Jesus na cruz. A carne revelou-se ser um corte de um coração humano, provando que Jesus não nos deu apenas um músculo qualquer, mas o seu próprio sagrado coração ardente de amor. O milagre eucarístico de Lanciano permanece milagrosamente intacto até os dias de hoje. Ao longo de mais de 1.200 anos, a carne e o sangue de Jesus mantêm-se preservados de forma inexplicável. Em Lanciano, o silêncio de Deus fez-se matéria tangível, testemunhando ininterruptamente a nossa geração que Jesus Cristo está vivo, verdadeiramente presente no altar sagrado e sempre pronto a curar as nossas dúvidas. No decorrer do exigente século XX, o ceticismo científico atingiu o seu apogeu global. O mundo moderno, impulsionado pela razão empírica, exigia provas palpáveis e laboratoriais para tudo. Foi precisamente neste contexto rigoroso que a Igreja Católica tomou uma decisão de imensa coragem. Em 1970, as antigas relíquias do milagre de Lanciano, o corpo e o sangue de Jesus preservados há mais de 12 séculos, foram submetidas ao escrutínio implacável da ciência moderna. O professor Odoardo Linoli, um eminente e respeitado especialista em anatomia patológica e microscopia clínica, foi oficialmente convidado a analisar a carne e o sangue de Jesus. Ele era um cientista frio, acostumado a examinar tecidos nos laboratórios mais avançados de Itália. Com o máximo rigor e cuidado, o Dr. Linoli extraiu pequenas amostras daquelas relíquias milenares que todos afirmavam pertencer a Jesus. O mundo inteiro aguardava o desfecho com respiração suspensa. Se aquilo fosse uma fraude medieval ou sangue pintado, o microscópio revelaria mentira em breves instantes, e a devoção milenar a Jesus seria desmascarada. Mas o resultado das complexas análises provocou um verdadeiro abalo sísmico na comunidade científica. O que a ciência pura descobriu sobre a carne e o sangue de Jesus silenciou os críticos mais ferozes. O professor Linoli provou, sem qualquer margem para dúvida, que a carne milagrosa de Lanciano era verdadeira e pura carne humana. Mais do que isso, era um pedaço vivo de tecido miocárdico, uma secção completa do coração. O tecido muscular revelava ser o ventrículo esquerdo na sua totalidade funcional. A precisão deste facto é assombrosa. A ciência confirmou que a hóstia de Lanciano é o próprio coração físico de Jesus, o mesmo coração sagrado que bateu de amor pela humanidade e que foi trespassado na cruz dolorosa. Em seguida, os peritos analisaram detalhadamente o sangue de Jesus. Confirmaram inequivocamente tratar-se de sangue humano autêntico do grupo AB positivo. Este é exatamente o mesmo grupo sanguíneo encontrado no misterioso sudário de Turim, o lençol fúnebre de Jesus. Além disso, o sangue apresentava as mesmas percentagens de proteínas encontradas no sangue fresco e vivo, como se tivesse sido colhido de um humano vivo naquele exato instante. A Organização Mundial de Saúde realizou testes adicionais, e o veredicto foi demolidor. A preservação intacta da carne e do sangue de Jesus ao longo de 1.200 anos, sem conservantes, é um fenômeno cientificamente inexplicável. A ciência une-se para afirmar que aquele coração e sangue puro gritam ao mundo que Jesus está vivo e que a Eucaristia é indubitavelmente um milagre palpável. No coração de Portugal, ergue-se a bela cidade de Santarém, um autêntico relicário de memórias. Foi neste cenário pitoresco do século XIII, no ano de 1247, que ocorreu um dos eventos mais dramáticos e impressionantes da história eucarística. A narrativa não começa com atos de fé inabalável, mas com o desespero sombrio e o ocultismo. Uma mulher, atormentada pela infidelidade do marido,
procurou o auxílio obscuro de uma vidente local. Contudo, o preço exigido para o feitiço era um sacrilégio terrível. Ela teria de roubar a hóstia consagrada, o próprio corpo glorioso de Jesus, e entregá-la à curandeira. Movida por uma dor cega, aceitou o acordo nefasto, sem compreender a imensidão do mal que desencadearia contra a pureza de Jesus. Na manhã seguinte, dirigiu-se à igreja de Santo Estevão, com o coração a palpitar de terror, aproximou-se do altar sagrado. Ao receber a hóstia, em vez de a consumir com reverência, retirou-a furtivamente da boca e escondeu-a no seu véu de linho. Porém, assim que pisou o exterior do templo, a própria matéria rebelou-se contra o roubo sacrílego. A hóstia, que continha o corpo de Jesus, começou a sangrar de forma abundante. O sangue rubro trespassou o véu, escorrendo tão visivelmente que os transeuntes alertaram a mulher, pensando estar gravemente ferida. Aterrorizada com a manifestação poderosa de Jesus, correu para casa. Num pânico cego, escondeu o véu ensanguentado com a hóstia no fundo de uma arca de madeira no seu quarto, tentando abafar o mistério de Jesus na escuridão. Mas a luz divina não pode ser contida. Durante a noite, um fenômeno assombroso despertou a mulher e o marido. A velha arca de cedro começou a irradiar uma luz celestial, iluminando o quarto com uma claridade que não pertencia a este mundo, enquanto anjos invisíveis adoravam a presença de Jesus. O marido, estupefacto perante a glória emanada, exigiu respostas. A mulher, desfeita em prantos e arrependimento profundo, confessou o terrível pecado de roubar a Sagrada Eucaristia. Ambos caíram de joelhos, passando a noite a implorar o perdão de Jesus pela ofensa indescritível. Ao amanhecer, o pároco foi chamado. A hóstia milagrosa, ainda vertendo o sangue de Jesus, foi levada em procissão solene para a igreja. Guardada numa custódia, a relíquia manifestou um segundo milagre quando a cera original se quebrou espontaneamente, formando uma belíssima âmbula de cristal, onde o sangue de Jesus permanece visível hoje. O Santuário do Santíssimo. Milagre em Santarém é um testemunho estrondoso de que Jesus responde ao sacrilégio com a luz avassaladora do seu infinito perdão. Na poeira fina das antigas estradas da Judéia desenrola-se uma das narrativas mais profundas e reveladoras de toda a história bíblica, um espelho fiel da condição humana perante o mistério de Deus. Era o entardecer do primeiro dia da semana, o mesmo dia em que o sepulcro de Jesus tinha sido encontrado misteriosamente vazio. 2 discípulos caminhavam em direção à aldeia de Emaús, com os passos pesados e arrastados pela desilusão esmagadora do luto. Eles tinham depositado as suas esperanças terrenas em Jesus de Nazaré, acreditando convictamente que ele seria o grande libertador político de Israel. Mas a brutalidade sombria da cruz romana tinha estilhaçado seus sonhos em 1000 pedaços dolorosos. Enquanto caminhavam e debatiam a tragédia, um misterioso forasteiro aproximou-se e começou a caminhar pacientemente ao lado deles. Era o próprio Jesus ressuscitado em carne e osso, mas de forma providencial. Os olhos daqueles 2 homens estavam retidos, impedidos de o reconhecer imediatamente. Esta cegueira espiritual dramática dos discípulos de Emaús é a mesma que frequentemente aflige a nossa humanidade moderna. Caminhamos pelas estradas áridas da vida, esmagados por dúvidas e dores, sem percebermos que Jesus caminha invisível e silenciosamente ao lado. O forasteiro divino, com uma paciência pedagógica infinita, começou a explicar-lhes as passagens ocultas das Sagradas Escrituras, mostrando que era estritamente necessário que o Cristo sofresse para entrar na glória. As palavras de Jesus não eram um mero discurso intelectual, era um fogo abrasador e real que começava a derreter o gelo denso dos seus corações desesperançados. Quando chegaram à entrada de Emaús, as sombras da noite envolviam a terra. Os discípulos, movidos por um amor profundo que a razão não compreendia, insistiram com veemência: "Fica conosco, Senhor." Jesus aceitou o convite sincero e entrou. Foi no interior silencioso daquela humilde casa que o maior milagre da revelação aconteceu. Estando à mesa, Jesus tomou o pão ázimo, pronunciou a bênção sagrada, partiu o pão e entregou-o. Naquele exato instante, perante o inconfundível gesto eucarístico, o véu escuro da ignorância rasgou-se por completo. Os seus olhos abraiaram-se e reconheceram imediatamente o Senhor Jesus. Mas, no mesmo segundo, Jesus desapareceu fisicamente da presença visual deles.
Ele não os abandonou, simplesmente mudou a forma da sua presença. Jesus passou da presença física histórica para a presença sacramental e substancial. A jornada de Emaús ensina-nos uma verdade inabalável. As Escrituras aquecem o coração, mas é unicamente na Sagrada Eucaristia, no altar onde o pão é partido, que os nossos olhos espirituais se abrem para contemplar a face amorosa de Jesus, que caminha fielmente ao nosso lado. No turbilhão incessante do mundo moderno, onde o ruído ensurdecedor, as notificações constantes e a pressa ditam o ritmo frenético da nossa existência, a alma humana encontra-se frequentemente exausta, fragmentada e sedenta de paz autêntica. Precisamente neste cenário de ansiedade global que a Igreja Católica oferece uma das mais poderosas, misteriosas e transformadoras ferramentas da alma. A adoração eucarística não se trata de uma prática antiquada ou de um ritual contemplativo e vazio, mas de um encontro face a face silencioso e abassalador com o próprio Criador de todo o universo. Quando o sacerdote expõe a hóstia sagrada no centro do ostensório dourado, não estamos apenas a olhar para um pedaço de pão inerte ou para um símbolo distante. Estamos a olhar diretamente para o coração de Jesus. É o mesmo Jesus que acalmou as tempestades furiosas da Galileia, que curou os leprosos e que chorou com profunda compaixão diante do túmulo do seu amigo Lázaro. A adoração eucarística é, na sua essência mais pura, uma exposição radiativa da imensa graça divina. Tal como o sol emite luz e calor de forma silenciosa, transformando a natureza que o rodeia, a presença real de Jesus na Sagrada Eucaristia irradia uma cura invisível, que penetra as camadas mais profundas e inacessíveis do nosso ser aflito. Não precisamos de proferir longos discursos ou de articular orações complexas para impressionar o Senhor. O verdadeiro milagre da adoração acontece no absoluto e sagrado silêncio interior. Como ensinou o Santo Cura d'Ars sobre as suas longas horas diante do sacrário, eu olho para ele e ele olha para mim. Nesta troca silenciosa, Jesus realiza uma cirurgia espiritual invisível, arrancando as raízes sombrias do nosso orgulho e dos nossos medos. Quando nos ajoelhamos perante o ostensório iluminado, mas uma plenitude transbordante de amor. A adoração afina nossa percepção espiritual e recalibra os nossos desejos distorcidos. Cada minuto que passamos ajoelhados diante do Senhor Eucarístico possui um valor incalculável de redenção e cura. A luz radiante de Jesus, emanada a partir daquele pequeno círculo consagrado, tem o poder sobrenatural de afugentar as trevas espirituais mais densas. Adorar a Deus, escondido no sacramento do altar, é declarar com fé pura e inabalável que confiamos plenamente no amor eterno e misericordioso de Jesus Cristo. No século XIII, a velha Europa vivia o apogeu intelectual da Idade Média, marcado pelo florescimento vertiginoso das universidades e do rigoroso pensamento escolástico. Foi neste ambiente de fervor teológico excepcional que a Igreja Católica se deparou com um desafio colossal: como explicar de forma racional e estruturada o milagre insondável que ocorre diariamente sobre o altar sagrado? Como traduzir em palavras humanas o mistério tremendo de Jesus oculto na Sagrada Eucaristia, sem destruir a pureza do inexplicável? Para esta missão hercúlea, a providência divina levantou a mente mais brilhante que a cristandade já conhecera: o frade dominicano São Tomás de Aquino. A sua sabedoria impressionante não nascia apenas do estudo dos livros antigos, mas provinha invariavelmente das longas e fervorosas horas que passava ajoelhado diante do sacrário, implorando a Jesus a luz necessária para compreender o sacramento. São Tomás de Aquino recorreu à precisão cirúrgica da filosofia clássica para formular o grandioso conceito teológico que a Igreja adotou para todo o sempre:
a transubstanciação. O Dr. Angélico explicou magistralmente que, em todas as coisas criadas existe a substância, que é a realidade invisível daquilo que a coisa é, e os acidentes, que são as aparências exteriores captadas pelos nossos sentidos. Quando o sacerdote pronuncia as palavras sagradas da consagração, agindo na pessoa de Jesus, ocorre um milagre invisível de proporções cósmicas. A substância do pão e do vinho deixa de existir de forma absoluta. No seu lugar, passa a existir unicamente a divina substância do corpo, do sangue, da alma e da divindade de Jesus Cristo. Por extrema misericórdia divina, para poupar a nossa fragilidade, os acidentes exteriores do pão e do vinho permanecem inalterados. Esta explicação sublime resolve o terrível dilema dos nossos sentidos falíveis. Quando olhamos ou saboreamos a hóstia, os nossos sentidos físicos detectam apenas pão, mas São Tomás alerta-nos com uma clareza cortante. Os sentidos enganam-nos perante a majestade de Deus. A única âncora absolutamente segura e inabalável é a palavra sagrada e eterna de Jesus. Se a verdade encarnada afirmou categoricamente: isto é o meu corpo, a razão humana deve submeter-se e curvar-se humildemente. São Tomás compôs também os arrebatadores hinos litúrgicos do Corpus Christi. O famoso Tantum Ergo encerra uma frase imortal que resume a sabedoria eucarística: vem a fé por suplemento os sentidos completar. Após escrever o seu tratado profundo, São Tomás depositou aos pés do crucifixo. O próprio Jesus filou-lhe milagrosamente da cruz. Escreveste bem de mim, Tomás. Que recompensa desejas? A pronta resposta do santo ressoa através dos séculos. Não quero nada mais do que a ti, Senhor. A verdadeira teologia conduz-nos inevitavelmente à adoração apaixonada de Jesus. O livro do Apocalipse, o último e mais envolvente texto das Sagradas Escrituras, não é um mero catálogo de catástrofes assustadoras sobre o fim do mundo físico. É, na sua essência mais pura, a grande e deslumbrante revelação da liturgia celestial e do triunfo definitivo de Jesus sobre todas as nefastas forças do mal e da morte. Quando o apóstolo São João, exilado na isolada ilha de Patmos, teve os seus olhos abertos pelo Espírito Santo, ele não contemplou um céu silencioso e vazio. Ele viu um altar flamejante, majestoso, eternamente rodeado por miríades de anjos e santos, em adoração ininterrupta. No centro absoluto dessa imensa glória celestial, reinava soberanamente o Cordeiro imolado, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Toda a vasta história da salvação humana caminha inabalavelmente para este único e glorioso destino, as eternas bodas do Cordeiro. Para a fé da Igreja Católica, o paraíso não é uma ideia abstrata ou distante. É o banquete festivo onde a humanidade redimida se unirá ao Criador. E o milagre mais arrebatador da fé cristã é que não precisamos de esperar pela nossa morte física para saborearmos as primícias desta festa eterna e incomparável. A Sagrada Eucaristia, o misterioso sacramento instituído por Jesus no cenáculo, é a nossa infalível máquina do tempo espiritual. Cada vez que o sacerdote eleva a hóstia consagrada no silêncio profundo do templo, o véu invisível que separa o céu da terra rasga-se completamente. Somos instantaneamente transportados para o centro luminoso do Apocalipse. Quando comungamos o corpo e o sangue vivo de Jesus, estamos a participar no mesmo banquete glorioso dos coros angélicos. O céu desce à terra. A Sagrada Comunhão é o autêntico remédio da imortalidade. Quando recebemos a hóstia sagrada, não assimilamos um simples alimento material que se dissolve no nosso corpo mortal. É Jesus quem nos assimila misteriosamente a Ele. A nossa frágil matéria humana, marcada pelo tempo e pela dor, entra em contato direto e curador com a divindade incorruptível do Filho de Deus. Jesus fez-se matéria na Sagrada Eucaristia para fazer de nós criaturas divinas e eternas, plantando uma semente real de ressurreição no nosso solo mortal. Ao concluirmos esta profunda jornada pelos inexplicáveis milagres eucarísticos, percebemos que a Sagrada Eucaristia exige uma resposta definitiva de cada coração. Se é verdadeiramente Jesus, a única atitude coerente é a adoração absoluta, rendida e total. Os milagres de Lanciano e Santarém são os gritos silenciosos de Deus, provando que o amor de Jesus recusa terminantemente abandonar-nos, até o dia em que o véu sacramental cairá para sempre e contemplaremos face a face a beleza eterna de Jesus.